Isaías capítulo 61. O título aqui na minha Bíblia é A Salvação é Proclamada, né? Que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová, ou Yahvé, né, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, irmãos, essa palavra aqui foi escrita bem antes de Jesus nascer pelo profeta Isaías, e Jesus, quando estava aqui na terra, ele entrou numa sinagoga e deram o livro, o rolo de Isaías, ele achou essa passagem, leu e disse: hoje se cumpriu essa escritura que acabaste de ler. Então Jesus, mas cabe nós salientar que aqui fala do ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que um ano para Deus é como um dia, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então esse ano aqui sim, pode ter um período maior do que um ano. Mas aqui diz que o Senhor Jesus foi ungido para pregar boas novas aos mansos, e boas novas quer dizer o Evangelho. Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, né? A restaurar os contritos de coração. Se você deixar a palavra de Deus te alcançar, você será restaurado, o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções. Coração tem a ver com emoções, sentimento, eles estão decaídos, feridos por causa da queda lá do jardim, lá de Adão e Eva. Todas as nossas emoções foram corrompidas, que nem um programa de computador, né? Um vírus mortal entrou no nosso sistema. Um vírus chamado pecado, desobediência, rebeldia, rebelião contra Deus. Dúvida, incerteza, medo, morte, doença, traição, engano, mentira, tudo é um composto, né? Mas se tu der ouvido à palavra, o Senhor Jesus veio para restaurar, para arrumar o sistema da nossa mente, das nossas emoções, né? Esse sistema maravilhoso que é o nosso corpo, a nossa alma, os nossos sentidos. O Senhor veio para restaurar, veio para arrumar, veio para consertar. Mas é necessário tu ouvir a palavra de Deus e dar crédito a ela, confiar nela, né? Então o Senhor veio para pregar boas novas aos mansos. Mas por que aos mansos? Porque o que não é manso não ouve. Ele não para, ele é inquieto, ele é agressivo, tem que ser manso e humilde de coração, tem um versículo que diz assim, Jesus, ele orando ao Pai, ele diz: graças te dou, ó Pai, que ocultaste, escondeste essas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve, ó Pai. Deus não suporta a soberba, o orgulho, a arrogância de criaturas feitas de barro. Para Deus é algo inaceitável, para nós já é difícil aceitar, né, irmãos? Então a pessoa, para encontrar Deus, tem que ser humilde, tem que se colocar no seu lugar de criatura, né? Não se achar soberano, dono de si. Eu sou dono da minha vida, mas não controla nem o espírito. Se a morte bater, não consegue segurar, não consegue evitar, não consegue reter a vida. Que controla o quê? Temos que deixar de lado a soberba, o orgulho, a arrogância e nos humilhar diante de Deus, irmãos, tá? Então por isso que a Bíblia diz que Jesus veio pregar boas novas aos mansos, porque se não é manso não ouve, né? A proclamar, a restaurar os contritos de coração, arrumar o coração da pessoa. Tem muita gente com as emoções corrompidas, né? Acreditando no que não é para acreditar, desacreditando no que é para acreditar, duvidando do que é para acreditar, e aquela confusão, né? Confiando no que não é para confiar, né? Então Jesus veio para restaurar, porque lá em Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, terrivelmente perverso, quem o conhecerá? Somente Deus que conhece dá a retribuição a cada um. Então Jesus veio para arrumar o coração. Jesus também veio para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Mas Jesus, quando esteve aqui na terra, não soltou ninguém da prisão. João Batista esteve preso, cumpriu o seu ministério, foi decapitado. Jesus não libertou ele, embora sendo poderoso. Então essas liberdades aqui, essas prisões, são prisões espirituais. É um cativeiro
espiritual que somente Jesus pode te libertar. Muitas pessoas foram aprisionadas já no ventre da sua mãe. Demônios terríveis, anjos caídos, espíritos malignos, aprisionaram aquela alma, não o corpo, a alma, já no ventre, antes de nascer. Outros foram aprisionados logo ao nascer, fizeram alguma simpatia, algum benzimento, um encantamento ali, aprisionaram aquela alma de forma terrível. Foi aprisionada aquela alma. Outros foram aprisionados no decurso da sua vida, por cometer algum pecado, algum deslize, Satanás, seus demônios, o mundo, o sistema conseguiu aprisionar eles. E assim por diante. Tem várias maneiras de ser aprisionado. Então Jesus veio para libertar os cativos, para proclamar abertura de prisão aos presos. E se você ouvir a palavra, buscar a Deus, tem que fazer a tua parte. Nós não estamos aqui prometendo algo mágico, não. Tu vai ter que ler a Bíblia, vai ter que orar, jejuar, buscar a Deus, clamar. Mas o Senhor pode libertar do vício, libertar do pecado, libertar de tudo aquilo que pode condenar o ser humano ao inferno eterno. Por isso, nessa noite, você que nos ouve, dê ouvido à palavra de Deus. Busque a Deus. Aí onde você estiver agora, comece a clamar a Deus. Peça para o Senhor te mostrar primeiro se tu é preso. A maioria são. Há pouco tempo agora escutei um testemunho de um pastor de uma localidade aqui do interior, que ele conhece muito bem, que ele morou, ele se criou nessa região, já tem 70 anos, onde ele estava orando para abrir uma igreja num determinado local do interior, e não conseguiu até agora, uma igreja que prega a palavra, né? E Deus mostrou em visão para ele todos os homens daquela comunidade, sem camisa, puxando uma carruagem, e um demônio sentado naquela carruagem com um chicote nas mãos, ou seja, todos aqueles homens de idade já são como escravos daquela entidade. É terrível, é assustador, mas é a realidade. Então tem que haver uma libertação, tem que haver uma liberdade, né, desses cativos, senão não consegue se voltar para Deus. Então, irmãos, que essa palavra possa surtir efeito, possa alcançar vidas nessa noite. O horário não nos permite, mas busque a palavra. A Bíblia Sagrada fala muito de libertação espiritual, de liberdade da alma. Então Jesus veio para proclamar a liberdade dos cativos e abertura de prisão aos presos espirituais. Busque a Deus, faça a tua parte, tu vai ver que tu estava preso e nem tinha percebido. Estava preso num vício, preso num costume, numa tradição familiar, que às vezes nos afasta de Deus, e tu estava indo para a condenação eterna e não percebia. Busque a tua libertação, busque incessantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe com essa